Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. Louvo a Deus pela oportunidade, louvo a Deus pela vida de vocês que têm cooperado, que têm assistido as lives, curtido, visualizado. Obrigado, Deus abençoe. Vamos ministrar a palavra baseada em Lucas 11, do 5 ao 9, parábola do amigo importuno. Vamos a algumas lições desse texto, acompanhe aí no celular. Primeira lição: não busque a Deus somente nas suas necessidades e horas escuras da vida. Preste atenção que o amigo importuno incomoda o seu vizinho, que era o seu amigo, por necessidade. Não era por intimidade, não era por comunhão, não era por afinidade, era por uma necessidade. Fica aqui um ensinamento para nós todos, que nós não venhamos ir à casa de Deus só por nossas necessidades, mas que nós venhamos ir à casa de Deus porque nós temos uma aliança com Ele. Que nós venhamos ir à casa de Deus porque nós temos o desejo de o adorar. Que nós venhamos ir à casa de Deus porque nós temos o desejo de bendizer o teu nome, exaltar o teu nome, glorificar o teu nome, colocar em evidência o seu nome. E não somente por causa das nossas necessidades. O salmista, certa vez, recebeu um convite, está lá em Salmo 122. Alguém o convidou para ir à casa de Deus e ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Bíblia não relata que o salmista estava abatido, ou triste, ou decepcionado, ou revoltado, ou frustrado com alguma situação. O estado de espírito dele estava normal. E quando ele recebe o convite para ir à casa de Deus, ele se alegra pela oportunidade de ir à casa de Deus. O mal desta geração a qual nós estamos vivendo é que uma boa parte dela só vai à casa de Deus quando está no aperto. O mal dessa geração a qual nós estamos vivendo é que uma boa parte dela só vai à casa de Deus quando as coisas começam a dar errado. O mal dessa geração a qual nós estamos vivendo é que elas só vão na casa de Deus quando precisam de Deus. Quando desejam que Deus dê uma direção à vida delas, quando desejam que Deus realize um sonho, quando desejam que Deus realize um projeto, quando desejam que um propósito venha se cumprir em suas vidas, então elas vão à casa de Deus. O mal dessa geração é que ela só vai na casa de Deus, só ora, só busca, só clama, quando estão em aperto, quando estão sem saída, quando não conseguem resolver com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças, as suas dificuldades, os reveses da vida. Mas em 1 Tessalonicenses 5,17 está relatado: orai sem cessar. Esse foi o conselho de Paulo. Ora sem cessar, clama sem cessar, adora sem cessar, busca sem cessar. Tenha conexão com Deus, uma aliança com Deus sempre, nos dias bons e nos dias maus. A segunda lição que nós aprendemos: qual a sua reação quando você ora e a porta continua fechada? Preste atenção que a porta estava fechada. E o amigo importuno ouve vir de dentro da casa a voz daquele que ele considerava ser o seu amigo, dizendo: não me importunes. Qual a tua reação quando você clama, você ora, você bate a porta e a palavra é negativa? O que você faz quando a palavra é não? Tem muito não na sua vida, procure os sim certos. Quem sabe os muitos nãos são para você achar os sims certos. Muitos têm parado no meio da caminhada porque têm batido na porta por um certo tempo e aí as palavras têm sido de desânimo e essas pessoas têm parado. Muitos têm parado no meio do caminho porque têm batido na porta, têm perseverado por um certo tempo, mas a palavra que tem vindo é de destruição. Muitos têm parado no meio do caminho porque têm perseverado e buscado por um tempo,
mas as palavras que têm vindo de encontro são palavras de morte, mas que nós venhamos aprender com esta parábola do amigo importuno. Ele ouve vir de dentro da casa uma palavra negativa, não me importunes, uma palavra de negação, mas ele continuou batendo a porta. E por que não nós não irmos lá em Mateus 15, 21 até o 28 e seguir o exemplo da mulher Cirofenícia, a mulher cananeia, também diz em outros textos, que foi até o Senhor Jesus em busca do seu milagre. E a primeira prova que ela tem é que o Senhor Jesus não lhe responde palavra. Mas ela continua a bater na porta e perseverar. E, de repente, os discípulos, eles vão até o Senhor Jesus e dizem, despede, porque vem gritando atrás de nós, fazendo um alvoroço, a mulher é louca. Porém, ela continua a perseverar, bater na porta, insistir, correr atrás do Senhor Jesus. Aí, de repente, o Senhor Jesus se manifesta na vida dela e diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí essa mulher continua a perseverar e bater na porta e insistir, correndo atrás. Ela continua ali batalhando. Aí o Senhor Jesus se volta para ela de novo e diz, não é bom pegar o pão dos domésticos e dar aos cachorrinhos. E o que essa mulher faz? Desiste? Não, ela continua a bater na porta, ela continua indo atrás. E aí o Senhor Jesus realiza um milagre na sua vida, dando-lhe a vitória, dizendo, mulher, vai em paz e seja como tu queres. Então nós temos muito a aprender com a mulher Cirofenícia também, no que diz respeito à perseverança. Vamos agora para a terceira lição. Dê pão para quem está do lado de fora da casa. Mesmo que o vizinho, que era amigo do amigo importuno, sendo ranziza e relutante, no final, pode ler o texto aí, ele vai dar pão então para o amigo importuno. Qual a revelação que nós temos aqui? Nós que estamos dentro da casa de Deus, bem alimentados, fartos, abastados, sendo cuidados por Jesus, nós temos que dar pão para aqueles que estão fora da casa de Deus, porque o pão é Jesus. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Então muitos estão dentro da casa de Deus, alimentados, satisfeitos, realizados, e não tem dado pão àqueles que estão lá fora, que estão pedindo, que estão solicitando alimento. Pode ser que você esteja assim dentro da casa de Deus, um pouco insatisfeito, quem sabe as promessas todas não realizaram, não houve um avivamento no teu ministério. Deus ainda não completou você em todas as áreas, há um pouco de insatisfação, tudo bem, mas você está sendo alimentado por Ele, então você tem que dar pão para aqueles que estão lá fora. Você precisa ajudar a estender a sua mão. Você precisa dar esse pão que é Jesus para aqueles que estão de fora da casa. Você já tem esse pão, você já tem Jesus, mas então pega esse alimento, pega esse pão, pega esse Jesus que você tem e dê àqueles que estão de fora da casa. Em João capítulo 6, Jesus ele pega os pães e dá nas mãos dos discípulos para eles distribuírem ao povo. Primeiro vocês alimentem o povo, no final que vocês vão se alimentar. Sabe por quê? Se nós não fizermos isso, pode ser que o Senhor aplique um processo em nós, para nós aprendermos a repartir o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Relata a palavra, não é? Lá em Isaías 30, 20 está relatado, o Senhor vos dará pão de dores e água de angústia. Muitas das vezes aí você temos a oportunidade de dar esse pão, esse alimento, esse Jesus que nós temos para outros lá fora e não damos. Aí Jesus aplica um processo em nós e a nossa vida vira de cabeça para baixo. Por quê? Porque nós não estamos alimentando aqueles que estão lá fora. Eles precisam de pão. Quarta lição. Igreja hospeda e alimenta. Preste atenção que o amigo importuno não se importou de receber o viajante na sua casa. Agora, o seu problema é que ele não tinha como forrar o estômago.
do viajante, do estrangeiro. Qual a revelação que nós temos aqui? Nós temos visto muitas casas de Deus que têm hospedado as vidas, as almas, mas elas estão sem alimento. Eu quero dizer aqui, não para me vangloriar, a casa de Deus a qual eu congrego é o Ministério Pentecostal Pão da Vida. Olha que coincidência, eu estou falando de pão. E muitas almas têm vindo até esse ministério, não para membrar lá, não para se juntar àquele corpo e levantar a bandeira do nosso ministério, não. Tem vindo ser auxiliadas pela pastora que está ali naquele local, que é a pastora Rose. Tem vindo ali para ser alimentadas por ela, porque dizem que na casa de Deus a quais elas estão, não tem tido alimento. Elas estão ali, elas de alguma forma foram hospedadas, mas ali não tem alimento, ali não tem a palavra, ali não tem o pão que desceu do céu para as alimentar. Elas não estão sendo apacentadas. E a minha pastora vai e apacenta, cuida, limpa e diz, olha, pode ficar lá, se você precisar de mim, eu estou aí. Você entendeu? Existem muitas casas de Deus hoje na terra que só estão hospedando as almas, as vidas, mas não estão as alimentando. Não tem pão, está faltando pão na casa do pão. É como aconteceu lá em Ruth capítulo 1, Elimeleque, ele sai da sua terra, e lá era Belém da Judéia, que significa casa de pão, e foi peregrinar em outros lugares atrás de pão, porque na casa de pão estava faltando pão. Então isso tem acontecido nos dias de hoje. Muitas pessoas estão hospedadas nas casas de Deus, mas não têm se alimentado e têm buscado alimento em outras casas de Deus. Enquanto eu puder alimentar, a pastora Rose puder alimentar, a gente alimenta. Mas eu tenho que colocar isso aqui em evidência. Eu tenho que mostrar essa realidade. Não adianta somente hospedar. Tem que dar alimento para a ovelha. Tem que dar o pão para ela, que é Jesus. Ela tem que estar alimentada. Vamos aqui agora para a quinta lição. Para Deus, vou ver aqui a hora que eu não estou conseguindo ver. Nunca é tarde demais. Para o vizinho, que era amigo do amigo importuno, a porta já estava fechada e ele estava deitado, já dormindo com a sua família. Em outras palavras, o que ele estava tentando dizer? É tarde demais. Mas para o homem pode ser tarde demais, mas para Deus nunca é tarde demais. Não é tarde demais para Deus realizar a promessa na sua vida. Não é tarde demais para Deus realizar o milagre na sua vida. Não é tarde demais para Deus realizar o projeto na sua vida. Não é tarde demais para Ele trazer aquele avivamento que Ele disse que traria para o seu ministério. Não é tarde demais para Ele de repente dar peso ao teu nome, te colocar em evidência e você aparecer num cenário mundial. Porque para Deus nada é impossível. Não é tarde demais para Ele cumprir na sua vida aquilo que Ele te prometeu em específico, que eu não sei o que é. Não é tarde demais. O homem pode dizer que é tarde demais, e não adianta você mais buscar, bater a porta, insistir, perseverar, mas Deus manda te dizer, não é tarde demais. Eu tenho um agir na sua vida, eu tenho um mover na sua vida, eu quero operar na sua vida. Se você for em Marcos 4, 23, está escrito, e sendo já tarde, disse Jesus, passemos ao outro lado da margem. Ou seja, estava escuro. Jesus teria que voltar para o seu lar, os seus discípulos também. Mas Jesus diz para eles, passemos para o outro lado da margem. Para você pode ser tarde, mas para Jesus não é. Para você pode não dar mais tempo, mas para Jesus dá. Então, fique firme. Fique aqui, nessa lição. Para Deus nunca é tarde demais. Vamos ver daqui o tempo. Se você for em Lucas, para dar mais um exemplo aqui, 18, a parábola do juiz iníquo e da viúva. A viúva bateu na porta. O juiz disse que não ia atender, o juiz iníquo. Só que chegou um momento que ele disse assim,
ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, vou fazer justiça a essa mulher para que ela pare de me importunar. Olha só, ele foi vencido pela perseverança da viúva, então fique na posição. Vamos aqui para... Vamos aqui agora para a sexta lição. Não durma com fome. Preste bem atenção em algo interessante aqui. O amigo importuno se recusa a deixar o viajante que está lá na sua casa com fome, porque ele sabia aonde encontraria alimento. Qual que é a lição que nós temos aqui? Milhões de pessoas no mundo inteiro estão com fome. Estão com fome de ver um milagre em suas vidas. Estão com fome de ver a sua vida transformada. Estão com fome de avivamento. Estão com fome de ver a sua família restaurada. Estão com fome de projetos. Estão com fome de sonhos. Estão com fome de promessas. Porém, eles não vão à casa de Deus. Não vão à casa de Deus. E a Bíblia nos relata em Hebreus 11, 25, não deixando a congregação como é o costume de alguns. Antes, admoestando-vos uns aos outros, quanto mais que se vê que se chega aquele grande dia. Muitos estão com fome, estão dormindo com fome, ou seja, dormindo espiritualmente com fome, mas não vai na casa de Deus. Muitos estão com fome, mas estão partindo com fome, vocês estão morrendo com fome. Eu conheço pessoas, eu fui visitar pessoas já, que querem que você ore por elas, determine, profetize, choram, contam suas derrotas. A gente vai, apacenta, 1, 2, 3, 4, e chega o momento de apertar. Vamos na casa de Deus, eu passo aqui e te levo. Fecha a cara, fecha o coração quando tiver um tempinho. Conheço várias pessoas assim, que só querem contar derrota, só querem que as pessoas sintam dó, pena delas, mas não querem ir à casa de Deus, não têm esse prazer, não querem prestar um culto, não querem adorar a Deus, não querem ter uma aliança, nem um compromisso. Eu conheci um homem, eu visitei ele muito tempo, e ele era desviado. Agora eu não sei se ele está vivo ainda, já faz muitos anos atrás. Eu visitava, orava, ele sentia a presença de Deus, Deus falava com ele, vamos na igreja hoje, eu te levo na casa de Deus, quando tiver um tempinho. Aconteceu um acidente sério com ele. Aí eu falei, agora ele vai, fui lá, orei, determinei, profetizei, ungi ele. Vamos à casa de Deus hoje? Quando tiver um tempinho. Passou mais tempo, eu visitando ele sempre. Aí ele sofreu um infarte. Agora ele vai, vamos lá, vamos na casa de Deus hoje, depois que eu orei, profetizei. Aí ele falou assim com a boca torta, quando tiver um tempinho. Agora faz anos que eu não vi ele. Mas que nós venhamos ter conosco essa lição. Nunca é tarde demais. E tem aqui mais uma lição, mas eu tenho que ver um tempo. Já são 18 minutos que foram. Para não ficar muito comprido, uma outra vez eu falo essa lição e até mesmo completo com mais outras lições. Mas que essas lições fiquem no coração de vocês. Obrigado.